Não, tá bom. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e da Regional FIENG Pontal do Triângulo, registro os meus agradecimentos aos companheiros presentes, às lideranças políticas e empresariais, a todos os convidados que nos prestigiam com sua ilustre presença nesta etapa do Plano de Desenvolvimento Industrial Regional de 2013. De forma muito especial, registro também cumprimento aos parceiros que estão conosco nesta iniciativa. O SEBRAE de Minas Gerais, aqui representada pelo senhor Wesley do Amaral Prado, a Fundação João Pinheiro e o Grupo VB de Comunicação. Senhores e senhoras, com satisfação transmito os cumprimentos e o abraço do presidente da FIENG, Dr. Olavo Machado Júnior, responsável pela idealização e implementação deste programa, que é de importância fundamental para o desenvolvimento de todas as regiões de Minas Gerais. Lançado em 2011, com a realização de eventos em todas as regionais FIENG, o Plano de Desenvolvimento Industrial e Regional chega à sua terceira edição com pleno reconhecimento do empresariado mineiro em razão direta dos seus objetivos de discutir o fortalecimento da indústria em nosso Estado. O Plano de Desenvolvimento Industrial Regional tem objetivos claros: discutir questões fundamentais para a indústria mineira, tendo sempre como foco as vocações regionais e o perfil das empresas industriais locais. Para isso, em todos os simpósios regionais que estamos realizando ao longo de 2013, contamos com a presença de autoridades governamentais, especialistas e palestrantes convidados, sempre considerando as vocações locais e os interesses das empresas. Senhoras e senhores, com grande honra, a Regional FIENG Pontal do Triângulo tem o privilégio de sediar esta edição de 2013 do Plano de Desenvolvimento Regional Industrial. O tema escolhido para a nossa região é Projetos Estratégicos e Desenvolvimento Industrial. Para abordá-la, convidamos o grande especialista no assunto, o Dr. Luiz Antônio Ataíde, subsecretário de Investimentos Estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. O doutor Ataíde é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Minas Gerais, com especialização em Administração Financeira pela Fundação João Pinheiro. Desde janeiro de 2011, ele é o subsecretário de Investimento Estratégico. Eu conheci o doutor Ataíde numa palestra na FIENG e fiquei entusiasmado com seu conhecimento, com seu dinamismo, com a sua visão futurística. É um homem que vê na frente. Eu me entusiasmei e fui até a cidade administrativa convidá-lo para vir à nossa Ituiutaba fazer essa palestra de hoje. Sairemos daqui com certeza mais entusiasmado do que nunca, com a visão futurística, porque ele não olha o dia de hoje, tem uma visão futurística, uma pessoa alegre, comunicativa, e a quem eu agradeço o sacrifício de ter vindo aqui, que há mais de 30 dias que a sua agenda estava lotada, viajando pelo mundo, estava na África do Sul, fazendo pesquisa, dando consultoria, mas hoje chegou o dia da gente, como diz, pegá-lo pelo pé, e trouxemos aqui até Ituiutaba. Estamos também lançando hoje em Ituiutaba o programa Minas Sustentável, que promove a sustentabilidade
da indústria, estimulando a indústria de práticas produtivas mais responsáveis. Queremos uma indústria limpa, saudável, que não agrida o meio ambiente e que possamos fazer disso também um negócio. Gostaria de saudar o técnico do programa, Dr. Flávio Marique, meu particular amigo, pessoa simpática, profundo conhecedor do assunto, também que aqueceu ouvir a nossa Ituiutaba. Senhores e senhores, com esta saudação inicial, declaro abertos os trabalhos desta etapa do Plano de Desenvolvimento Industrial e Regional de 2013 em Ituiutaba, renovando a todos os nossos parceiros, palestrantes e a todos os nossos convidados o meu agradecimento, e especialmente pessoal, e o agradecimento da Federação das Indústrias. Em especial, o meu agradecimento ao anfitrião dessa cidade, Dr. Luiz Pedro Correia, nosso prefeito, e como diz em intimidade, a sua eterna namorada, Dona Sônia, seu braço direito. Quero saudar também o vice-prefeito, o Públio Sávio Júnior. Estamos honrados aqui com as figuras representativas do nosso Pantal. Genaí Isaac, prefeito de Capinópolis, Antônio Guilherme Nunes, prefeito de União de Minas, José Marcos Story, prefeito de Cachoeira Dourada, Urbino Capanema, prefeito municipal de Piaçu, William Damasceno de Araújo, prefeito municipal de Guriatã, o Sérgio, que eu conheci hoje, o Sérgio Astro Garcia, pessoa simpática, vice-prefeito de Limeira do Oeste, e a todos os representantes, secretários, vereadores, presidentes de câmaras das cidades que fazem parte de nossa área de abrangência. Araporã, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Centralina, Guniatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas. Senhores, o Brasil vive hoje um momento inédito na sua história política. Há um movimento Acorda Brasil. Chega de dormir em berço esplêndido. Nós, empresários, apoiamos essa iniciativa, sem violência. Mas quero dizer daqui de Ituiutaba, nós aqui nunca dormimos. A partir de hoje, nós estamos com os braços erguidos para continuar o nosso trabalho da industrialização de Minas Gerais, de promover o bem-estar, a justiça social. Assim, desejo a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Em tempo, agradecer a presença do secretário municipal de governo de Ituiutaba, Leonardo Oliveira Altef, da presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ituiutaba, Darlene Moura, e do vereador de Ituiutaba, senhor João Carlos. Teremos agora a palavra do prefeito de Ituiutaba, Luiz Pedro Correia do Carmo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, doutor Adson, eu quero agradecer ao senhor e ao Sistema FIENG em nome do povo tijucano. E, principalmente, em nome do povo do Pontal do Triângulo Mineiro. O senhor é testemunha da nossa luta, indo lá na FIENG, junto com o doutor Olavo, para que nós pudéssemos recuperar o distrito industrial para promover o desenvolvimento econômico de Ituiutaba. E ao doutor Luiz Antônio Ataíde, já tivemos várias vezes lá com a secretária Doroteia Werneck, leve o nosso abraço a ela, mulher dinâmica, daquelas que trabalham e muito. E ela sabe da nossa angústia, do nosso aeroporto de Ituiutaba. E peço ao senhor, vou fazer um outro pedido, ela é arrojado. Sabemos que querem fazer
um aeroporto de carga internacional entre Uberlândia e Uberaba. Uma área montanhosa, de neblina, e que raramente, creio que com certeza, 30% dos dias dos anos esse aeroporto estará interditado por condições meteorológicas. E nós temos umas condições adequadas aqui em Ituiutaba. Por isso, o nosso aeroporto para transporte das nossas pessoas é importante. Mas esse aeroporto internacional, vindo para o Pontal do Triângulo Mineiro, estaria beneficiando as centenas de cidades dessa região. Não é nada de movimento local, é de estratégica de crescimento e desenvolvimento econômico. O senhor leva essa reivindicação, sabemos que é um pleito muito difícil, mas somos pequenos, mas somos destemidos e vamos à luta. Creio que o senhor hoje já nos deu os importantes esclarecimentos sobre o nosso aeroporto, e eu acredito que, muito breve, nós teremos uma linha aérea em Ituiutaba, porque o doutor Adson tem nos apoiado incansavelmente por isso. Temos o apoio da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, temos o apoio do nosso governador e, principalmente, do nosso secretário de Obras do Setópolis, doutor Carlos Mérez, que nos apoia e apoia muito. Então, deixo aqui um pedido, eu sei que não é pequeno, mas nós preocupamos não só com Ituiutaba, mas com o Pontal do Triângulo Mineiro. A nossa região é uma das regiões mais bonitas desse país, onde tem um povo trabalhador, e nós esperamos por esse movimento de desenvolvimento econômico há muitos anos. Estamos atravessando um momento propício de crescimento. Não podemos parar agora. O aeroporto, e tive hoje de manhã com o superintendente de Minas do DENIT, doutor Zé Maria, tratando da nossa 154 e da entrada da nossa cidade de algumas irregularidades que ficou. Ituiutaba hoje necessita dessa rodovia, da duplicação da 365 do Trevão a São Simão e principalmente do nosso aeroporto. Muito obrigado, doutor Adson, por esse apoio. O senhor já é de coração um cidadão ituiutabano. Muito bem, vamos voar, gente. Quando a gente voa, a gente enxerga na frente, a gente vê longe e a gente areja o espírito. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uma região que ela engrandece das várias regiões de Minas Gerais, mas o Pontal do Triângulo é uma região, pelas suas características, pelo seu povo, sempre foi uma região que foi não só ousada, mas sempre também enxergou à frente. Eu gostei muito das palavras aqui do prefeito Luiz Pedro, ele deu já uma visão, pelo menos das palavras-chave, da ousadia. Precisamos voar. O tema, nós vamos falar um pouco aqui sobre como voar. Voar e sobrevoar a realidade da economia de Minas Gerais e ver de que forma a gente pode planar e enxergar esse futuro desejado que todos nós queremos, um melhor padrão de bem-estar, aquilo que possa, na realidade, irrigar mais conhecimento, trazer prosperidade. Essa palavra precisa ser mais falada. Construir prosperidade não é uma coisa simplesmente que se ajunta algumas afirmações. Construir prosperidade tem que planejar, tem que ter estratégia, tem que ter norte e tem que ter braço e ousadia. Então, a oportunidade de estar aqui, para mim, ela é muito gratificante. Eu sou um servidor público, 35 anos de serviço público, e tive esse privilégio. Servi ao Estado de Minas Gerais em diversas instâncias e talvez esteja emitido numa das linhas, eu diria, de ousadia, de fazer como que Minas Gerais se prepara para as próximas décadas. Diversificar a economia do Estado de Minas Gerais, sair da mineração e ir para a aviação, os novos setores que vão agregar mais valor e fazer e levar junto os setores tradicionais. Eu queria aqui, antes da minha palavra com vocês, a apresentação, cumprimentar primeiramente aqui o prefeito Luiz Pedro Correia, a sua senhora, a primeira-dama e também a secretária de Desenvolvimento Social, a senhora Sônia Maria Corrêa do Carmo,
queria cumprimentar a prefeita de Capinópolis, Dinaí Isaac, queria cumprimentar o prefeito de União de Minas, Antônio Guilherme Nunes, o prefeito de Cachoeira Dourada, José Márcio Storti, falei certo, o prefeito municipal de Piaçu, Urbino Capanema Júnior, o prefeito municipal de Gurinhatã, o senhor William Damasceno de Araújo, o vice-prefeito de Limeira do Oeste, o senhor Sérgio Alves Garcia. Queria que todas as autoridades, aqui vereadores, secretários, se sintam cumprimentados aqui pela nominata que eu acabei de dizer. Queria cumprimentar aqui o setor empresarial, nas pessoas do senhor Ivan Abraão, presidente do Sincontap. Queria cumprimentar também o presidente do Simpama, o senhor Roberto Revelino, e as entidades e a sociedade civil organizadas, na pessoa do presidente da OAB, o senhor Valteci Barbosa Medeiros, e não poderia deixar de citar aqui, na pessoa de todas as pessoas, o senhor Adson Marinho, que realmente queria muito aqui tentar conciliar essa agenda para estar aqui em Ituiutaba. Sinta-se todos cumprimentados. E queria iniciar aqui essa apresentação com uma reflexão do tempo que nós estamos vivendo. A gente muitas vezes percebe que as pessoas falam: esse é um momento de singular importância, né? Esse é um momento de transformação. Todo dia é importante. Todo dia é importante. Mas tem algum dia que a gente tem uma melhor calibragem para ver para onde que a economia vai, para onde que se possa enxergar, como se possa se dar mãos e braços para construir um futuro melhor. O futuro desejado, ele não é uma afirmação de valores só. O futuro desejado, ele tem que ter uma visão precisa da realidade na qual nós estamos envolvidos e de que forma nós podemos enxergar esse futuro desejado e, do momento de hoje, partir em marcha batida para atingir um outro padrão. Porque quando você fala, e o que é o futuro? O futuro, na realidade, pode ser uma coletânea de incertezas. Uns têm mais apreço ao risco, outros são mais conservadores, outros são mais ousados, mas construir, na realidade, o futuro é importante ter estratégia, ter norte. E chegou um momento que as nossas Minas Gerais, para todos os mineiros, nós precisamos partir para a diversificação da economia do Estado. Nós temos que saber por onde que isso vai começar e no que aquilo pode dar. E aí enxergarmos o território como um todo e ver de que maneira isso vai impulsionar aqueles setores que, de maneira, eu acredito, hoje tão sólida, já estão à marca, de maneira tão clara as características de cada região, do norte, do Jequitinhonha, das vertentes do sul de Minas, do meio-oeste, do Pontal, do Triângulo, enfim, de todas as regiões aqui. Mas chegou o momento que nós, se olharmos uma biruta do aeroporto, a gente tem que saber que não é esperar o vento que bate, é construir o vento. É dar o rumo que vai fazer com que, de fato, daqui a 10, daqui a 20 anos, o que Minas Gerais será para o Brasil. E o que isso representará para a prosperidade de todos nós mineiros e nós brasileiros, mineiros como brasileiros, nós temos que saber se, de fato, nós tomamos realmente direção aí do rumo norte. Então, eu vou falar aqui um pouco de coisas que... Vou falar de rede, vou falar de centros, uma olhada sobre o mundo do que está acontecendo na nova economia. E não fiquem preocupados, muitas vezes, com o descolamento da realidade aqui do dia a dia. Quando a gente está na planície, a gente sente o sal da terra,
a gente sabe como é que é o suor para fazer as coisas produzidas, mas quando a gente voa, a gente enxerga além da montanha, além do oceano, e enxerga o mundo que está hoje em transformação. O Dr. Adson aqui já falou um pouco do momento que a gente vive na realidade, na cena social, certamente com impacto na política. O tema aqui é mais economia, né? Aquilo que, de fato, na realidade, a gente tem mais a noção de como nós podemos sermos mais próximos. Então, eu vou, de alguma forma, percorrer num espaço de tempo, talvez um pouco maior, 13 anos, 15 anos para trás, e as próximas décadas. E, de certa forma, enxergar a região do Pontal nisso. De que maneira, na realidade, o prefeito aqui, o prefeito Luiz Pedro, e o aeroporto? Os aeroportos serão os pontos físicos da internet. Guardem isso. A visão daquilo que hoje não se vive mais sem a internet, tudo aquilo que vai hoje pela internet, né, tudo que vai em meio virtual, os aeroportos serão os pontos físicos dessa nova dimensão daquilo que transitará de maneira preponderante a riqueza e o conhecimento. Serão os servidores da internet. As rotas comerciais são, na realidade, a extensão daquilo que hoje são, né? Por onde se vai a internet hoje? Aonde que está guardado, por exemplo, em que servidor está guardado o e-mail de cada um? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde que está. A importância do que realmente aconteceu. Hoje nós estamos vendo o maior movimento de massa no Brasil contemporâneo por causa da internet, por causa das redes sociais. E ainda sem ter uma definição sociológica do que está acontecendo, que não é o tema de se falar aqui, nós temos que saber a importância do que serão os aeroportos e sabermos o seguinte: cadê a porta de Minas para o mundo? Está sendo construída? Obrigado. Ela está sendo construída? Como é que nós vamos competir? Os territórios cada vez mais competem na nova economia. Aqui, passado o Rio Grande, aqui passado Paranaíba, indo na direção do que Brasília está fazendo, a primeira cidade tecnológica. Então, as palavras que eu vou colocar aqui é não ter o olhar distante desse mundo que está realmente chegando e, de certa forma, com realismo, para não ter uma visão descolada. Isso é lá, isso está acontecendo lá do outro lado do mundo, ou está acontecendo nos grandes centros? Não. Isso vai acontecer em quem estiver ligado a essa nova rede que vai, na realidade, produzir cada vez mais conhecimento, embarcar o conhecimento, a inovação aos produtos e ver de que forma realmente isso será distribuído. Então, essa realidade que, de certa forma, hoje, pensando na diversificação da economia do Estado de Minas Gerais, nós estamos vendo de que maneira, a partir da capital dos mineiros, de Belo Horizonte, organizar a porta para o mundo e de que forma isso se ligará com o restante de Minas Gerais. E aí começa a surgir os hubs regionais, o efeito que, da mesma maneira que a gente enxergará Belo Horizonte no contexto do Brasil, nós enxergaremos em Minas Gerais os hubs regionais, os aeroportos, aquilo que vai, de alguma forma, se circunscrever em torno dos aeroportos, e aí, numa visão de 10, 20, 30 anos, mas que começa agora esse pensamento. E vai começar por coisas que, volta que o prefeito falou, queremos voar, queremos ter uma rota comercial para a capital, para cidades de dimensão econômica, porque isso vai ser o requisito básico para nós entrarmos na nova economia. E que, dado muito importante, isso não é afastar a economia existente, pelo contrário,
Na medida que nós vamos embarcar cada vez mais inovação, conhecimento, mais tecnologia, trazer os centros de referência, eu vou falar isso aqui no final da minha apresentação, nós vamos, de fato, fazer parte desse outro padrão de fazer como que a economia realmente ela vai funcionar. O que na realidade, e por que se tornou inadiável, é preparar Minas para a nova economia? A nova economia, se a gente pode aqui dar, é tudo aquilo que primeiro tem um modal de distribuição, que se vale muito do modal aéreo, nas pernas mais longas, e tudo aquilo que, na realidade, na sua área de distribuição, 200, 300, 400 quilômetros, você tem isso pelo modal rodoviário. As distâncias não são medidas por quilômetros, elas são medidas por tempo. Quanto tempo você gasta? Vocês vão ver a preparação da região metropolitana de Belo Horizonte por tempo. Quanto tempo de um determinado centro que está sendo desenvolvido, centro de microeletrônica, centro espacial, com aeroporto, e dali, porta para o mundo, porta para a rede, para a malha nacional. E esses conceitos, eles não chegam rápido. Isso é um processo de decantação, né? Mas nós não poderíamos ficar ausente desse Brasil, que, na realidade, nós vamos ter, no ano 2020, daqui a 8 finais de anos, 35% de toda a economia do Brasil já vão ser serviços avançados, seja os centros novos que nós vamos ter na oferta de saúde, as novas escolas técnicas vão estar cada vez mais afeiçoadas a desenvolver produtos, né, e isso não é só na eletrônica, isso é na área de alimentação, na área de biocombustível. Isso vai vir muito, mas muito rapidamente, e nós temos que realmente estar preparados para essa realidade. Um outro ponto também interessante é se esses fatores que vão influenciar a nova economia estão bem compreendidos. Quer dizer, ter a visão que a economia, cada vez mais, ela se globaliza, de que é preciso agilidade e velocidade, daí porque o modal aéreo, e a questão da conectividade, de que forma nós temos uma maior rede, realmente, rede massiva de transmissão de dados, e como que isso, na realidade, se liga, na realidade, às cidades. Como que isso vai funcionar? De novo, isso não vai afastar e deixar de lado os setores tradicionais, pelo contrário, isso vai dar uma outra dinâmica. No século XXI, se a gente olhar 400 anos para trás, as cidades, na realidade, eram cidades pulsantes, eram cidades de grande lógica econômica, eram aquelas que estavam perto dos portos. E o fator do transporte, realmente, ele era muito preponderante. Depois, a segunda onda das cidades que cresceram foi aquelas que estavam, na realidade, nos portos de rios, em que tiveram uma dinâmica realmente muito grande. Olha o que realmente foram as cidades americanas, as cidades europeias, né, o porto de Roterdã. E isso tinha, eu estou querendo associar sempre isso a prosperidade e capacidade de ali, na realidade, irradiar um outro padrão no seu tempo, em termos de geração de riqueza, geração de conhecimento. Isso subindo, né? Depois vieram o advento das ferrovias, onde eram os grandes entroncamentos ferroviários. Por que a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, explodiu, por exemplo? Foi muito por conta, exatamente, dos grandes entroncamentos ferroviários. É o caso, realmente, na Europa, por exemplo, né? O que aconteceu com a cidade de Colônia, por exemplo, na Alemanha. E por aí vai, mas sempre dando essa dinâmica de transporte e dinâmica diferenciada das cidades. Depois, na quarta onda, as rodovias, aonde que eram os grandes trevos, olhando a isso numa visão, evidentemente, mais ampla, numa visão mais holística, olhando o mundo. E chegou o momento de que, aonde que você tem os aeroportos, que são grandes portos aéreos, isso, na realidade, vai ter uma importância. E o nosso grande porto aéreo, Minas está preparando para isso, para entrar nessa economia. Hoje, a nova economia é intrinsecamente a tudo aquilo que, na realidade, quando se fala assim, me dá um valor em produto, alguma coisa que pese 100 gramas, 200 gramas, que custa aí R$ 8,00, R$ 10,00, certamente isso está dentro da logística aérea, e a distribuição, ela se dá de forma, realmente, por meio rodoviário em 300, 400 quilômetros.
Aquilo que vai nas distâncias longas, e o Brasil tem essa característica, né, 80% de todo o transporte que nós temos hoje, de forma rodoviária, e aquilo que é carga unitizada vai de navio para o exterior, nós não temos ainda um nível de precisão do que será o modal aéreo, e daí porque realmente nós começamos a estudar a importância do que isso aí ia acontecer. Entre 2010 e 2030, um outro dado, 13 bilhões de pessoas no mundo estarão andando de avião. Então, isso vai exigir uma outra infraestrutura aérea. Vai ficar muito mais barato andar de avião do que andar de ônibus. Se a gente olhar nas tendências consolidadas do Brasil ainda em 2000, já havia uma primeira lógica de reconfigurar o espaço econômico e a interiorização do desenvolvimento. Começou pelo agronegócio e agora começa a se pensar de como chega no interior a economia do conhecimento. E falar em economia do conhecimento, se você não tem aeroporto, você está desconectado dessa realidade. E a abertura crescente do Brasil em relação à economia mundial. Nós estamos no início disso. Nós estamos no início, de fato, de estar cada vez mais plugados à economia mundial. Vamos falar de duas características aqui dessa região nos próximos 20 anos. Proteína animal e proteína vegetal. Consumo humano. Nós vamos ver aviões e aviões levando proteína animal e proteína vegetal para consumo. Daqui de Tuiutaba, já sai de um frigorífico, é pouco, mas já sai cortes de carne que vai pela Lufthansa para os Emirados Árabes, com escala em Frankfurt. Já sai. E quando nós entrarmos no combustível de aviação que virá da cana-de-açúcar, virá do Pinus, nós vamos deixar que isso se desenvolva lá fora? Não sabemos como dominar aquilo que vai mudar, na realidade, o consumo de energia fóssil para energia renovável? Isso aqui é um tapete. Nós temos escala para isso. Por isso que nós temos que começar a ter os centros de referência que pensam essa economia que está vindo pela frente e ver de que maneira isso vai, de fato, ser dominado por nós. Dominado no sentido de termos esse conhecimento. E nós estamos falando em 2000, nós estamos 13 anos à frente, então eu vou fazer uma correlação também de países que em 13 anos, como que se prepararam e estão dando cada vez um salto maior por conta da questão de estar melhor situado hoje numa economia globalizada. Aí a visão do aeroporto, ele passa, aqui eu estou dizendo mais aeroportos que são grandes centros de distribuição, e o primeiro que está sendo feito é em torno da região metropolitana de Belo Horizonte, e depois isso vai para o interior, não que os planos não vão no mesmo sentido, mas isso irá. Mas os aeroportos hoje têm que ter uma visão mais holística, em que tem a visão tanto do governo, e aqui governo é o governo assim, mais planejador, você pode falar na esfera federal, estadual, as autoridades locais que têm que entender. Por isso eu acho a importância aqui de estar compartilhando isso com tantos prefeitos aqui presentes, tá? A visão de mercado, para onde que na realidade é o nosso nicho de mercado, e a indústria da aviação perto, porque isso realmente vai ter uma importância muito grande. E no centro disso, esse conceito do hub, do centro que desenvolve. O que de fato, na realidade, você tem isso pulsante e isso, de fato, irriga a economia. Todos os iPhones, todos que estão aqui, eles nascem aqui. Nessa pequena cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele voa para Shenzhen, na China, onde que recebe da Alemanha, da Suíça, da Coreia, do Japão, dentro da própria China, seus componentes, aqui é montado, vem para Hong Kong, é estocado em Anchorage, vem para os aeroportos de Dallas, de Miami e é distribuído para o mundo. Isso é uma esteira rolante, isso não para. Esse telefone que acabou de ser montado, agora, nesse minuto exato em Shenzhen, ele já está vendido na outra ponta, dentro da cadeia de como isso acontece. E como eu disse, vendido como? É porque a maneira sincronizada de como as pessoas vão tendo acesso ao iPhone 4, ao iPhone 5, o 5 já é obsoleto porque ele já está pronto, o 6, que vai acontecer no ano que vem. Isso cada vez vai mais se acelerar. Na nova economia, quanto mais sofisticado um produto,
mais obsoleto ele ficará mais rápido. Né? Os iPads. Esse iPad que começou feito aqui em Jundiaí, eles gastam 1 segundo para dar o toque da manufatura do Brasil quando ele chega aqui. Mas é máquina e engenhosidade humana para fechá-lo e, na realidade, para colocá-lo à venda. E se isso tem, eu estou falando um enfoque muito grande na parte eletrônica, e quando nós entrarmos nos diagnósticos? Hoje, os diagnósticos nós temos disponibilizados, por exemplo, nas farmácias, que custam aí entre 5, 8 dólares, vou falar aqui numa moeda aqui mais universal, nós teremos 200 diagnósticos, 200 testes de diagnóstico disponíveis para a população já por volta de 2018. Isso vai mudar o padrão de atendimento à saúde. E aonde que isso vai ser encapsulado? Aonde que isso vai acontecer? Se a gente saindo da área eletrônica e indo para a área de saúde. E isso, cada vez mais, vai ter territórios que vão se preparar realmente para isso. E nós temos que ver o que nesses territórios preparados tem um papel nosso dentro da nova economia. Né? Os Estados Unidos, nessa visão de criar as aerótrópolis, que são as cidades que se organizam a partir de um centro do aeroporto, e de que maneira isso está acontecendo, e que já definiu, inclusive, essas cidades, eles não fizeram isso simplesmente por fazer. As primeiras cidades que foram sendo preparadas no mundo já para ter esse conceito de maior distribuição, como é o caso aqui em 2006, você não enxerga a América do Sul. 6 anos depois, você já começam a ter pontos no mundo que vão se preparando cada vez mais, cidades em torno de aeroportos, por conta da dinâmica da distribuição e do embarque de tecnologia. Aparece até aqui pela primeira vez Belo Horizonte como uma cidade que está se preparando para esse tempo novo. Mas aquilo que eu mostrava para você dos americanos, quem pensa que nos Estados Unidos, a cidade, a capital federal dos Estados Unidos, é uma cidade administrativa, 8% de tudo aquilo que se desenvolve em plataformas hoje de tecnologia da informação é num corredor entre o centro de Washington e o aeroporto de Dallas. Isso aqui, nós temos 500 empresas em desenvolvimento de TI, hoje, para dar sustentação exatamente a essa dinâmica da economia, e os Estados Unidos preocupados, que eu queria mostrar para vocês. E aqui, nessa mesma forma de organizar em torno do aeroporto toda a cidade, estou falando aqui, evidentemente, de cidades de porte muito maior, para a gente olhar Belo Horizonte, de Belo Horizonte, olhar o resto do estado de Minas Gerais. Né? E esse papel do que será? Como é que nós vamos ser conhecidos, território, a partir da capital de Minas Gerais? Vamos ser o território da logística avançada? Isso, de fato, vai estar preparado para lá. E aqui nós começamos a estudar um terço da região metropolitana, agora está indo para toda a região metropolitana, e daí estudando o restante do estado de Minas Gerais. Esse foi a parte na região metropolitana de Belo Horizonte, exatamente por conta do aeroporto e do novo Rodoanel, que não era simplesmente uma ligação das rodovias federais, mas era a grande artéria que vai, de fato, onde vão estar os parques logísticos, os parques industriais da nova economia. Tá? E a lógica que eu falei, a lógica econômica no início. O Brasil será um PIB de 3,2 trilhões de dólares em 2020. 35% disso será dentro da nova economia. Temos que estar preparados para lá. O que nós vamos ter de partição disso e, de fato, alavancar o restante, realmente, das outras regiões do Estado para essa realidade. A organização do território, ela passa primeiro no olhar dos grandes eixos. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, a ligação do centro de Belo Horizonte em relação à capital, do aeroporto em relação à região de Betim e depois para São Paulo, e da região do aeroporto em direção aqui a Santa Luzia. E esses investimentos que veio com a linha verde, que as pessoas acham a cidade administrativa, já vieram dentro desse conceito de organizar o território. Desadormecer o aeroporto, tamponar a Pampulha e fazer a linha verde. Isso começa assim. Isso não foi feito, vão voar agora
o aeroporto internacional? De forma alguma. Se nós não preparássemos isso e fizéssemos a primeira artéria disso, nós certamente nos estaríamos preparando. E agora, o que vem pela frente, né? Toda a região, né, e esses planos, por isso que nós vamos falar de planos diretores, quer dizer, os 13 municípios que foram estudados, já com as suas novas áreas e seus papéis que vão ter, isso está estudado, e isto, vocês vão ver assim no detalhe a cidade de Ribeirão das Neves. Escolhi Ribeirão das Neves por uma questão muito peculiar. Até 3 anos atrás, em que o planejamento saiu, Neves era considerado como a cidade que hospeda os presídios de Minas Gerais. 26 mil presos lá. Vai ser a cidade, hoje, número 1 da microeletrônica de Minas Gerais. Lá que está sendo construída a SICS, e vocês vão ver todo o planejamento. Isso vai mudar a vida de Ribeirão das Neves, por conta do aeroporto, por conta realmente dessa preparação para a nova economia. Então, na região norte de Belo Horizonte, toda a primeira área que a gente chama fase 1, em que foi preparada a Aerótrópolis, os 4 setores que foram realmente definidos, o setor microeletrônico, aeroespacial e defesa, o setor de ciências da vida e as plataformas multimodais, toda a preparação dos 13 municípios, onde ficará os parques logísticos, os parques residenciais, tendo o aeroporto como referência, os 3 grandes equipamentos de infraestrutura, né? Primeiro, a implantação do novo corredor metropolitano, a ligação do hipercentro de Belo Horizonte pelo transporte leve sobre trilhos até o aeroporto e a expansão do aeroporto internacional. O padrão de via muda daquilo que era o projeto inicial, já se prepara a via, já, inclusive com a calha, para veículo leve sobre trilhos ou BRT. Esse é o padrão já da via que vai ser feito, o novo grande contorno de Belo Horizonte, né, que vai ser licitado agora, inclusive, pelo governo estadual. Você já tem tanto as vias coletoras como as vias centrais e, principalmente, a via já para o transporte público, para exatamente sempre. A noção agora não é distância por quilômetro, é distância por tempo, não é? O traçado do transporte leve sobre trilhos do aeroporto até o terminal, as pessoas irão embarcar dentro do terminal onde que é a atual rodoviária, 19 minutos na cidade administrativa, mais 18 minutos dentro do aeroporto internacional. Esse projeto também, devemos lançar o procedimento de manifestação de interesse dele agora em agosto, não é? Esse é um padrão, pode ser VLT, pode ser, na realidade, transporte leve sobre trilhos. E você fala, isso é miragem? Não, isso é fundamental, porque a noção da distância, ela é cumprida, na realidade, agora é por tempo, não é? Esse foi o planejamento de todo o aeroporto nos próximos 40 anos, que foi utilizado, inclusive, para o regime de concessão. Aqui nós estamos vendo, aqui hoje é o terminal do aeroporto Tancredo Neves. E todo esse planejamento, a noção que eu quero falar do aeroporto indústria, aqui está o primeiro módulo do aeroporto indústria no Brasil, e eu vou comentar isso aqui falando de Tuiutaba. E o segundo módulo já, que esperamos que isso seja feito pelo concessionário. A desapropriação da área, 17 fazendas já para ter a preparação do aeroporto, para aquilo que será o portão aéreo dos mineiros para aí as próximas décadas, e hoje o maior investimento rodoviário do governo de Minas, o acesso ao aeroporto, a virada para Lagoa Santa, para Pedro Leopoldo, Confins, e isso voltando em direção à cidade de Neves, onde que estará aqui a fábrica de semicondutores, né? Esse é o aeroporto. As pessoas não têm ideia do que realmente, assim, olhando só Tancredo Neves, né? Esse é o terminal hoje existente. Quem for hoje pousar no aeroporto já vai ver isso aqui em plena construção. E por que nós nos antecipamos isso? Porque nós não teríamos isso vindo do governo federal. Eles não estariam antecipando essa realidade para fazer com que nós, de fato, nos preparássemos aí para esse novo tempo, para competir de melhor forma hoje no que será a realidade do Brasil. O que vai ser licitado no primeiro momento é esse terminal, né? Vai ser feito aqui o edifício garagem, esse hotel já está licitado já, vai incorporar dentro da... Para quê? Para dentro de 8 anos, nós já estejamos em condição de chegar a 20 milhões de passageiros. Isso é um salto quântico. Nós vamos ser o 3º aeroporto do Brasil em 8 anos. Era um 13º. Vocês lembram quando Confins era
nos confins mesmo, solto. Pois é, hoje é o equipamento que vai, de fato, nos levar à nova economia. Aí tem uma visão das obras que já estão sendo feitas, né? Tirando aquele morro lá para exatamente construir. Esse é o padrão, 17 de maio de 2014, antes da Copa. Nós veremos isso já, a entrada do aeroporto e o que isso significará na realidade. Isso é um patrimônio nosso, dos mineiros, para preparar, de fato, a nossa entrada para a nova economia. O aeroporto indústria, o novo regime aduaneiro diferenciado por meio eletrônico, você não tem mais, na realidade, a visão física, você, na realidade, controla isso tudo de maneira eletrônica, funcionando dentro de esteira rolante, seja para encapsular computador, seja para fazer iPad, seja para fazer teste de diagnóstico. Isso já está pronto, vai para a concessão também. Uma outra visão do aeroporto aqui, já com a segunda parte do aeroporto indústria, e o nascimento da Aerotrópolis, né? Aqui em torno da área de expansão do aeroporto, já toda a visão do conjunto das 4 entradas no aeroporto internacional. Vocês veem aqui a SIX, que está aqui, essa é a nova via, estou terminando, tá? A via chegando aqui, vindo em direção aqui à Contagem. O novo Centro de Tecnologia Espacial, que é uma outra coisa também não tão conhecida, mas muito importante, para onde a Embraer já chegou em Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, o novo Centro de Desenvolvimento de Aeronaves da Embraer não é mais em São Paulo, é em Minas. Ele irá para dentro do CTCA. O novo Centro de Formação da Força Aérea Brasileira também já está aqui, e muito em função de todo o desenvolvimento que foi feito. Aqui a nova plataforma multimodal de transporte, onde que vai realmente ter os primeiros experimentos de tecnologia do frio, para fruta, legumes, flores, e isso tem importância também nessa rede regional que nós vamos falar, né? Aqui uma renderização da SIX, que já está em construção já, que é a fábrica de semicondutores, né? A primeira visão da Aerotrópolis, com todos esses movimentos, a Fashion City, o CTCA, o Centro de Tecnologia, o investimento dos portugueses, o Reserva Real, a plataforma já com toda essa rede reticulada de rodovias. Aqui a gente vê a plataforma. O CTCA, projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, e depois fez-se um novo master plan. Isso era a antiga fazenda da FEBEM, em Lagoa Santa. Aqui eram tratados 36 menores, na realidade, que precisavam de atendimento médico. Foi feita uma nova unidade na cidade de Lagoa Santa, se disponibilizou aonde que vai a Azul, né? Onde vai ter o treinamento hoje, a Academia Azul será aqui dentro, a Embraer, em 2015, exatamente estará aqui, né? E a primeira escola aeronáutica, escola técnica aeronáutica, que está sendo feita. Você sabe onde é que está sendo feito, de fato, a primeira escola técnica de aeronáutica? Aqui em Tupaciguara. A alimentação que isso vai ter, na realidade, para formar meninos em idade até 16, 17 anos, voltado para a engenharia aeronáutica, já está sendo feito aqui em Tupaciguara, a primeira. A segunda, ao mesmo tempo, será feita aqui, mas já preparando exatamente a capacidade da nossa engenhosidade indo para as ciências avançadas. Aqui uma visão da entrada, realmente, do Boulevard. Isso serão investimentos privados. As obras, realmente, elas já começaram. Esse é o padrão, na realidade, já aprovado na Prefeitura de Lagoa Santa, do que realmente será feito em torno do CTCA. O estudo que agora desce para toda a região metropolitana, não só no Vetor Norte, e principalmente, eu vou mostrar aqui, a parte aqui, onde que está, e vai ficar a área aqui de Neves, vou passar rápido, Ribeirão das Neves, não é? Toda a preparação, aqui toda essa parte aqui dos presídios, toda a região em torno da SIX, ela já está planejada para receber os novos parques residenciais, as plataformas onde vão ser desenvolvida a tecnologia para embarcar conhecimento, isso já agora realmente para ser disponibilizado. E de 2003, quando o Estado de Minas Gerais demove a Infraero de fazer a expansão da Pampulha para chegar à concessão, nesses 10 anos realmente se preparou a preparação nossa para chegarmos e ter o primeiro porto aéreo. De 2003 para em torno de 2015, termos, na realidade, o primeiro aeroporto reconhecido dentro desse conceito. Como é que lá fora já se enxerga a preparação de Minas Gerais para isso, não é? E aqui,
como é que a gente vai ligar isso a 18 cidades de Minas Gerais. Então, tem que preparar, de fato, na realidade, a infraestrutura para, de fato, recepcionar esses voos. E aqui, prefeito, o grande desafio, quer dizer, qual que vai ser a área demarcada que, de alguma maneira, estará envolvida, não é, com algum centro de estocagem, o conceito de aeroporto industrial. Isso tem que ser pensado, independentemente de buscar a rota comercial. Mas nós não podemos deixar numa região tão importante como essa, aqui do Pontal do Triângulo, não ter um aeroporto regional que, na realidade, vai dar sustentação, e vou dizer com muita tranquilidade, vai competir com outros territórios. Tem que preparar para competir. O que o prefeito falou, se vai ser, onde que será o aeroporto de carga, vai ser muito em função de vários fatores, né? Aqui nós vemos, por PIB selecionado em preto, os aeroportos que já estão selecionados, na realidade, para terem rotas comerciais. Eu não estou cumprindo a agenda de dizer os investimentos, isso, na realidade, tem que ser feito com a Secretaria dos Transportes, mas, sem sombra de dúvida, Ituiutaba está nessa primeira leva dos aeroportos que tem dinâmica econômica para ter, realmente, rota comercial. E aqui, finalizo com uma pequena agenda de sugestão, daquilo que a gente viu no mundo para chegar até aqui. A rota comercial com a capital, falamos. Uma adequação do plano diretor da cidade, colocando o aeroporto nesse centro como uma nova base de equipamento de intervenção econômica. Atração de um centro de referência, isso é importante. Qual centro? Vão fazer plástico aqui a partir de cana-de-açúcar aqui. Vocês já têm universidades. Como é que vai usar o plástico fabricado com a cana-de-açúcar nos produtos? Para automóvel, para carro. Então, tem que exatamente buscar aquilo que o investimento não é grande, mas já colocar a universidade, já colocar encomenda já. Eu estou dizendo isso por uma inferência natural de estar falando aqui de algo que vai ter dinâmica aqui. Poderia ser outra coisa, mas tem que pensar. Se nós não tivermos o centro de referência, nós não teremos a empresa âncora. E aí, em seguida, pensar, e a empresa âncora? Estou dizendo na agenda da nova economia, aderência dos cursos de capacitação, de treinamento das universidades, já pensando nisso. Não formar por formar. Primeiro, o curso de tecnologia vai ser em que área? Vai ser, na realidade, em resistência de materiais, para testar esse novo plástico na aplicação de produtos, e isso, sem dúvida nenhuma, isso irá para o mundo de avião. Isso não tem dúvida. Então, o que eu vim aqui foi exatamente trazer este olhar do que tem para frente. A entrada da nova economia depende, primeiro, desse descortinar. E eu não tenho dúvida nenhuma que a potencialidade econômica que realmente tem o Pontal do Triângulo, enxergando esse papel que vai ter um efeito extraordinário nos outros setores, certamente vai abrir uma nova agenda de desenvolvimento aqui para essa região. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Dizer da satisfação de estar aqui lançando o programa Minas Sustentável. Parabenizar o secretário Ataíde, que nos criou aí uma esperança muito grande, mostrando uma Minas de futuro, né? E é tudo aquilo que a gente busca. E a gente precisa olhar para frente, mas, vez por outra, a gente precisa olhar para trás. E eu vejo as dificuldades disso aí. Eu vou falar duas coisas que eu tive participação. Eu era diretor técnico da Fundação Estadual de Meio Ambiente, na área de infraestrutura, e nós licenciamos o Rodanel em 2006. 2006, 7 anos. O Rodanel tem um licenciamento ambiental. Esse é o primeiro episódio. O segundo é que eu era o responsável pelo licenciamento ambiental da região metropolitana, viu, secretário? E licenciei o Distrito Industrial de Confins por uma AAF, porque a DN 74 me levava a isso. E eu ganhei como prêmio, né, uma ação criminal do Ministério Público
porque assim agi. Então, eu estou só contando isso, porque é muito interessante. Eu saio daqui impregnado de muito otimismo, mas é preciso ver o nível de dificuldade dessas coisas. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Adson Marim, o senhor Ivan, e, ao cumprimentá-los, cumprimentar aqui toda a área empresarial e cumprimentar o prefeito Luiz Pedro e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os demais prefeitos e vereadores que aqui estão. Uma boa tarde a toda a plateia. Se me permitir, eu vou pegar carona no voo do secretário e vou voar bem alto, porque foi num desses voos altos que o nosso presidente, Dr. Olavo Machado Júnior, teve a percepção de criar o Minas Sustentável. Vamos lá, eu vou falar um pouco correndo, porque o nosso tempo é exíguo. Me desculpem. Somos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta. 7 bilhões. As oportunidades são muitas, 7 bilhões de pessoas. Mas o impacto, né, e nós vamos ter que usar muito capital natural para sustentar 7 bilhões de pessoas. Isso é uma coisa que tem que ser introjetada. Somos 80 trilhões de dólares internacionais, não é paridade de poder de compra. Quer dizer, é muito dólar no planeta, que impactam também o capital natural. Somos habitantes felizes de regiões urbanas, né? O Brasil tem 84% e o mundo 50 e poucos por cento, e deve chegar, num futuro próximo, nessa taxa do Brasil. Daí, toda essa dificuldade que a gente vê de mobilidade urbana, né? E somos consumidores de energia, né? O Brasil é o 12º consumidor de energia. Quer dizer, uma quantidade muito grande de energia, né, que é gerada para sustentar os 7 bilhões de pessoas que hoje habitam no planeta. Então, estamos aí num ponto singular civilizatório. Nós precisamos resolver energia para todos os 7 bilhões, nós precisamos resolver o problema da mobilidade urbana, que eu não sei como. É lógico que um automóvel com 30% de rendimento no motor, pesando 1 tonelada e carregando 80 quilos, não é uma coisa que entra na minha racionalidade. Não vai ser por aí, com certeza, que a gente vai resolver o problema de mobilidade. E tem hoje um problema de distribuição de renda, que a globalização, alguns fatores que o secretário mostrou, inclusive o momento singular também da nossa economia global, pode buscar uma distribuição, eu diria, mais confortável para o planeta. Estamos também, por conta da globalização das redes sociais, vivendo um outro momento singular. Nós estamos cheios de singularidades. Muita propaganda, vez por outra confundida com informação. E, na hora que isso acontece, a gente começa a misturar o que é realidade do que é fantasia. E a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso hoje, agora, no Brasil. Esses movimentos sociais, toda essa mobilização. Sociólogos se esforçando para entender. Não está muito claro. Está claro a insatisfação. Está clara a insatisfação, a corrupção, a gastos desnecessários, ao pouco caso da saúde, ao pouco caso da segurança, né? Algumas coisas estão muito claras. Pouco caso da infraestrutura, né? Principalmente o transporte coletivo. Mas tem muita coisa embutida. Nós precisamos fazer uma leitura muito boa disso para a gente buscar o caminho certo. Isso acontece no Brasil e acontece no mundo. Eu não vou
perder tempo aqui, porque nosso tempo está escasso. Mas eu poderia falar, por exemplo, do efeito estufa, que sai lá do IPCC como uma verdade e nos é colocada como uma verdade. E quando você, usando hoje a internet e vai nas maiores universidades do mundo e pegam aqueles PhDs que entendem de clima, todos eles desqualificam o efeito estufa. Todos eles. Mas a gente aceita isso como uma verdade. Efeito estufa. O homem não é capaz de modificar a nível planetário alguma coisa. Nós somos insignificantes. Dizem que, no efeito estufa, o que é antropogênico não chega a 3%. Não chegam a 3%. Então, o que a gente tem feito porque estamos concentrados em meios urbanos, nós temos criado uma adversidade de qualidade de vida, de clima, dentro desses centros urbanos. Outra coisa é que vem lá de fora muita informação, dita informação, mas é muito mais uma propaganda, porque não tem nenhuma fundamentação. Eu fico estarrecido quando eu vejo water footprint. Um bife são 20 mil litros de água. Olha, a água nesse planeta é estacionária. A mesma quantidade de água que tinha há 1 milhão de anos atrás tem agora. Então, é estacionária. Se eu gasto 20 mil litros de água num bife, essa água ela vai percolar ou ela vai evaporar e vai ficar no ciclo hidrológico. Então, o que significa 20 mil litros d'água? Tem interesses grandes por trás disso. Muito grandes. Talvez porque o Brasil seja o maior exportador de carne. Pode ser por aí. Então, é preciso que se tome cuidado com o que se chega na mídia, né? Vínhamos e ainda estamos tendo um movimento reativo no sentido de resguardar ou de buscar uma sustentabilidade naquilo que é capital natural. Acreditamos que mais na frente, né, esse modelo deve mudar de alguma coisa que é reativa para alguma coisa que passa a ser construtiva, que é tudo aquilo que nós queremos. Éramos 3 bilhões de pessoas em 1960. Ontem, somos hoje 7 bilhões. E corremos o risco de seguir aquela linha vermelha. Felizmente, os demógrafos acham que nós vamos seguir a linha verde. E aí, o problema fica um pouco mais atenuado. Bom, vou pedir permissão, mais uma vez, para também pegar carona nesse sobrevoo, porque eu falo aqui do grafeno, e o grafeno, eu falo de inovação tecnológica, é uma das inovações tecnológicas. Vejam bem, o grafeno começou a ser estudado em 2004, em 2010, aquelas 2 pessoas de origem russa, mas na Universidade de Manchester, ganharam o Prêmio Nobel, 2010. 2010, ontem, já tem televisão, hoje, no mercado, com um monitor com grafeno, que é o LED orgânico. Então, é uma coisa que está acontecendo. Olha o grafeno, 10 vezes mais resistente que o aço, 6 vezes mais leve que o aço. E aí eu acho que a aviação vai ganhar muito, né? Porque os aviões vão ter muito mais resistência que o aço e vai ser muito mais leve. 2 vezes mais duro, 13 vezes mais rígido, é 100 vezes mais condutor de eletricidade do que o cobre, é 60 vezes mais do que o silício. Já conseguiram construir transistores trabalhando com 500 GHz. Hoje, nossa faixa está em 4, 5 GHz. Já começa a produzir calor. Desculpe. Impermeável a gases tipo hélio, que é um gás, o átomo do hélio é muito fininho, muito pequeno.
tem um efeito de multiplicação. Um fóton, quando atinge o grafeno, ele emite, quando ele atinge o silício, ele emite um elétron. Quando atinge o grafeno, ele emite vários elétrons. Então, a gente pode ter amanhã painéis fotovoltaicos com muita eficiência, muito maior do que a gente tem hoje. Isso muda radicalmente o conceito de energia. E tem uma propriedade que ele retém a água, mas não retém o vapor d'água. Então, imagina, a gente pode dessalinizar a água do mar com grafeno. Transformou em vapor, passa o vapor d'água. O que não é vapor d'água fica retido. Então, as oportunidades aí são imensas. A comunidade científica fala que estaríamos vivendo uma revolução maior do que a do silício com o grafeno. O Brasil custou um pouco, mas já começa a fazer investimentos no grafeno. Tem uma universidade em São Paulo que, inclusive, construiu um prédio só para pesquisa do grafeno, né? Então, isso aí tem um multiplicador muito grande e pode mudar o nosso caminhar daqui para frente. Bom, Brasil 44,7% de energia renovável, enquanto o mundo não passa de 13,3% de energia renovável. Somos um modelo em energia renovável. Minas, mais ainda, 53,1% de energia renovável. A indústria representa em Minas Gerais 32%, serviço 60% e agropecuária 8%. Eu estou dando algumas informações, nós vamos chegar depois no pontal do triângulo. Isso aí é mais ou menos quanto participa em PIB os vários segmentos. Transformação é a maior delas, me chama a atenção aluguel e me chama a atenção a administração pública, que acho que um pedacinho dessa administração pública é até maléfico, que é inchaço, e a gente deve tratar com esse cuidado. Somos um estado mineral, metal e minerais metálicos, e minerais não metálicos é uma proporção grande, e depois produtos alimentares. E a nossa indústria está mais ou menos assim. Tem 67 mil indústrias em Minas que não tem nenhum empregado. Isso mexe com a minha capacidade de raciocínio. Indústria de transformação sem empregado, eu não vejo assim. Serviço é até razoável. Micro, de 1 a 9, são 44 mil. Pequenas, de 10 a 49, são 13.900, 14 mil. A média, de 50 empregados até 250, 3.184. E as grandes, acima de 250 empregados, são 638. Então, as micros são 125 mil e as médias e grandes, 3 mil e pouco. E aqui, do outro lado, está o número de emprego por faixa. Então, as micro e pequenas são 434 mil empregados e a média e grande 821 mil empregados. Bom, vou apresentar aqui a região do Pontal. Nós consideramos aí 244, 250 empresas como uma amostra bastante representativa aqui do Pontal. E são as empresas que o Minas Sustentável deve trabalhar daqui para frente com elas. Nós temos 77% de empresas aqui são micro, 17% são pequenas e 3,7% média e 2,2% grandes empresas. E aqui é a geração de mão de obra. Aqui é a geração de mão de obra, 66% são as grandes, 3,2% são as pequenas, 12,7% de mão de obra são as médias.
indústria alimentícia, atividades minerais, indústria metalúrgica, outros, indústria química. Então, esse é eu diria, é o carro-chefe aqui da região, né? São esses segmentos industriais. A alimentícia tem 75 empresas, os minerais 25, metalúrgica 60 e química 44. E está distribuído aqui pelas grandes cidades da região, os grandes municípios. Ituiutaba é que mais tem, depois Santa Vitória, Capinópolis e Turama. Bom, agora eu vou entrar na regularização ambiental. 66% das empresas têm regularização ambiental. E esse conjunto aqui, de alguma forma, poderiam estar irregulares. Essas aqui são não passíveis. Aqui tem um quanto de licença vencida, 10% sem registro e 7% irregulares, já com autos de infração. Eu diria que 68% estão regulares e 32% estão irregulares. Eu diria que está acima da média Minas Gerais. Aqui uma distribuição por segmento, eu não vou entrar em detalhes, mas é mais ou menos esse ordenamento. Ela se concentra em Ituiutaba, Santa Vitória, dessa forma distribuída. Eu não quero perder muito tempo nesses dados estatísticos, eu vou deixar depois a apresentação aí, isso pode ser depois, fica à disposição dos senhores. Vamos entrar, então, agora no programa propriamente dito, né? Temos 16 diplomas legais. Isso foi dito pelo deputado Aldo Rebelo, quando do Código Florestal. Ele era o relator e ele disse 16 mil diplomas legais. Eu tenho órgãos licenciadores. Esses 16 mil diplomas legais criam enormes dificuldades aqui no licenciamento, criam uma incerteza jurídica muito grande, criam uma judicialização, daí as dificuldades nesse processo e nessa dinâmica, né, do desenvolvimento, e para a indústria, uma dificuldade de entendimento muito grande, morosidade nos processos de licenciamento e incertezas. Quer dizer, o empresário, além de conviver com o tributário, com o trabalhista, com o mercado que é competitivo, com insumos, ele ainda tem que conviver com 16 mil diplomas legais. Então, é preciso que, por conta dessa quantidade enorme de diplomas legais e da anomia, falta de objetivo, quase sempre elas chocam um item com o outro, dando muita abertura para a interpretação, é preciso que haja uma consolidação dessas leis. Alguns municípios já estão conveniados para fazer o licenciamento ambiental, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Ibirité, Brumadinho e Uberaba. E o programa Minas Sustentável foi criado sob essa égide: meio ambiente, negócio, a interseção do negócio é que nós vamos trabalhar, e ela será maior, né, com avanço de tecnologia, com novas inovações, e, na realidade, a FIENG apoiando as indústrias a um maior comprometimento ambiental e social, fazendo do meio ambiente um negócio. Isso é importante, porque meio ambiente é um negócio, né? A gente vai mostrar depois. Então, o Minas Sustentável, a concepção dele é ações que elevem o setor à excelência e sustentabilidade socioambiental, estimula a adoção permanente de práticas socioambientais adequadas à rotina das empresas e uma vontade, né, é de fazer das indústrias de Minas referência tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
Ele orienta, capacita e acompanha. Tem aqui na região os facilitadores, que vai fazer um link da indústria com financiamento com órgãos licenciadores. Até então, nós não tínhamos financiamento para o licenciamento. Hoje, a gente já tem um acordo com a Caixa Econômica e é possível financiar o licenciamento, né? Vamos trabalhar na conformidade legal, orientando, acompanhando e facilitando. Vamos trabalhar muito na ecoeficiência, conservação de energia, racionalização do uso da água e resíduos sólidos. E vamos trabalhar na sociocapacidade, com a responsabilidade social, segundo o modelo de sustentabilidade SESI, que já vem atuando nessa área. Temos um programa já desenvolvido numa plataforma web. Ele faz o inventário, e depois do inventário é feito um diagnóstico, e ele trata a conformidade legal, energia, água, efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruído e responsabilidade social. Este software vai estar disponível para todos os senhores. Os agentes ambientais vão procurá-los e vão ajudá-los a entrar nesse software. À medida em que é feito o inventário, tem um simulador por trás, e esse simulador, então, vai fazendo o diagnóstico da empresa para cada um daqueles segmentos. Já tratamos 380 empresas em Contagem, 358 em Betim, 49 em São Joaquim de Bicas, 11 em Igarapé, 491 no Vale do Aço. Então, já tem um total aí de 1.265 empresas tratadas em Minas Gerais com o programa Minas Sustentável. Os resultados são esses. Empresas de diagnóstico são 380 em Contagem, capacitadas 193, orientadas para o licenciamento 298, empresas de processo de licenciamento 94, e empresas licenciadas pelo programa em Contagem 59. Em Betim, 358, 172, 282, 69, 18, e no Vale do Aço, que começou em março do ano passado, nós já temos esses quantitativos, 491 empresas diagnosticadas, 181 capacitadas, 132 orientadas para o licenciamento, 78 empresas em processo de licenciamento e 24 licenciamentos. Bom, vamos para as metas, né? A meta de visita são 160 empresas. Estaremos visitando 160 empresas daquelas 200 e pouco. Os questionários consolidados, a gente espera que tenhamos 112 empresas com mais de 90% de respostas em inventário. 100 orientações em ecoeficiência, 62 orientações em regularização ambiental, 40 em projetos de regularização ambiental e pelo menos 6 projetos de gestão ambiental e ecoeficiência, concretos. As empresas capacitadas seriam 128 e a gente espera capacitar 256 pessoas aqui no Pontal. Bom, eu agora também peço de novo licença ao secretário, porque ele falou da mineiridade. Tem alguns aspectos interessantes na mineiridade, mas tem outros não tão interessantes. Mas, segundo Guimarães Rosa, mineiro não se move de graça. Ele permanece e conserva, e espia, escuta, indaga, protela ou palia. Sorri, escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca, matuta, distorce, engambela, pauteia, se prepara. Mas, sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Então, eu espero que
principalmente o Avança, Peleja e Faz, aconteça em tudo aquilo que o secretário aqui colocou, e eu espero que também isso aconteça a nível de Minas Sustentável. Tenho certeza que o Minas Sustentável vai contribuir de maneira significativa para as empresas estarem adequadas ambientalmente, aqui no Pontal, e vai trabalhar muito na ecoeficiência. As empresas fazendo conservação de energia, fazendo um uso devido de água, um respeito com a atmosfera, mas, antes de tudo, fazendo disso tudo um negócio. Um negócio. E as coisas mudam. Eu falava do grafeno, o lítio, certa vez, mudaria o PIB do Equador. Eu diria que o grafeno, viu, secretário, pode mudar todo o norte de Minas. Eu diria, Cachoeira do Pajeú vai ser outra Cachoeira do Pajeú, porque lá tem muito grafite, e o grafeno vem do grafite. Então, a gente pode estar vivendo amanhã, vendo uma Cachoeira do Pajeú, uma metrópole, exportando grafite no seu aeroporto, né, para toda a comunidade do planeta. Muitíssimo obrigado.